Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro. Estamos na 33ª semana do Tempo Comum, começando bem o nosso dia, meditando na Palavra de Deus, vivendo a nossa Lex Divina, a nossa leitura orante. Então, como é bom começar cedo, deixando que a liturgia da nossa igreja, ela transpasse o nosso coração. Que a liturgia da igreja nos acompanhe. E você é convidado neste dia a meditar, primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, a se perguntar a Deus o que Ele quer falar ao teu coração. Perguntar ao Senhor o que a palavra hoje transpassa, qual o versículo que você vai meditar, que você vai ruminar ao longo deste dia. E também quais as resoluções e propósitos a serem tomados. Então, que a liturgia hoje nos acompanhe e nos convide a uma mudança, a uma conversão interior. Hoje também é quarta-feira, é um dia dedicado a São José, o qual nós rezamos pedindo a ele a sua intercessão pela providência material da nossa comunidade, por aqueles que nos ajudam, benfeitores, padrinhos missionários, colaboradores da nossa obra, aqueles que acreditam na nossa missão e que nos ajudam das diversas formas, desde a ajuda material ali nas feiras, quando a gente tem um benfeitor que nos ajuda, com coisas perecíveis, mas também aqueles que nos ajudam através do apadrinhamento, sendo fiel mensalmente, com valor, e aqueles que nos ajudam espiritualmente, que carregam a nossa comunidade na oração, que sustentam através da sua doação, através da oferta da sua vida. Então, toda providência ela é bem-vinda e nesse dia nós queremos consagrar essa providência a São José e pedir a ele a intercessão por todos estes que abrem as portas do seu coração para viver esse movimento de oferta, de doação, de entrega. Também é muito importante nessa quarta-feira que você se torne um evangelizador conosco, divulgando o link da nossa Lex Divina na sua lista de transmissão, nos seus contatos, deixando o seu like ali no nosso vídeo e, sobretudo, aqueles que compartilham, que escrevem, que dão ação de graças, que partilham um pouco da palavra, aqueles que dão um bom dia e que deixam ali a sua ação de graça, a sua saudação. É muito importante. Assim o nosso vídeo vai se tornando conhecido, vai chegando a muitos corações, a tantas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E a liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirado do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha rosto de homem. O quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite sem parar. Eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças aos que estavam no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isso, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criastes
todas as coisas. Pela tua vontade é que elas existem e foram criadas. Hoje no livro do Apocalipse vai nos estimular, e sobretudo vai estimular os cristãos de todos os tempos a perseverarem na vivência do Evangelho. E assim como esse próprio livro, nessa leitura, vai estimular os cristãos naquela época a viver, nós também somos provocados a viver, a buscar essa perseverança na vivência do Evangelho. Não obstante as provações da vida presente, é um convite à esperança e à resistência que a leitura hoje nos traz através do livro do Apocalipse, a sermos perseverantes, resistentes e irmos até o fim. Não temermos as circunstâncias, os desafios diários, mas entrarmos nessa submissão e nessa perseverança com o Senhor, sem abandonar essa prática do Evangelho. O salmo de hoje é o Salmo 150. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa. Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara. Louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. O salmo de hoje é um salmo de louvor e esse salmo nos convida também a entrar nessa grande corrente de louvor e de ação de graças, né? Todo salmo ele está bem dizendo, né? Louvando o Senhor pelo seu santuário, nos altos céus, tem um louvor pela criação de Deus, pela natureza. Depois ele vai louvar pela onipotência e grandeza do Senhor. Depois ele convida a louvar com instrumento, com trombeta, com harpa, cítara, com tambor, com cordas e flautas, com símbolos sonoros, com símbolos de júbilo. E ele termina dizendo, tudo que vive e respira, louve ao Senhor. Então você hoje, que vive, que respira, que está de pé, que nos acompanha na nossa Lex Divina, você é convidado a entrar nessa atitude de louvor, de gratidão, de ação de graça. Se você ainda não agradeceu a Deus hoje, eis um momento, eis um motivo, o dom da nossa vida. É chegado o momento de também entrar nessa atitude de gratidão, de ação de graças, de louvor, como nos convida o salmista neste dia e proclamar que o Senhor é santo. Santo, santo é o seu nome e santo é o poder de Deus sobre cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse, servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000.
Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. O evangelho de hoje é muito forte e a gente percebe aqui que o tempo indeterminado entre a partida do patrão e o seu retorno simboliza esse intervalo entre a ascensão de Jesus e a sua volta gloriosa. É um tempo, irmãos, de criatividade e da edificação do reino. E hoje o evangelho nos convida a todos, cada um de nós, termos a responsabilidade na construção e sermos colaboradores da obra do Senhor. O Senhor não aceita a indiferença nem a omissão, mas Ele nos pede de fazer multiplicar e frutificar o dom que Ele deu a cada um de nós. Então, que nesta quarta-feira possamos multiplicar o dom, não termos medo, mas ao contrário, pormos a serviço do reino de Deus. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.